Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. O cabelinho aqui tá meio bagunçado. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre o texto que eu coloquei no grupo na segunda-feira, tá? Vocês leram, que eu coloquei no grupo, ele fala um pouquinho sobre os níveis de leitura, tá? Que é isso que é muito importante que cai no Enseja. A prova, como eu falei, a prova do Enseja é interpretação, gente, seja na parte de matemática, na parte biológica, né, exatas, é texto, é interpretação. Então a gente tem que focar muito nisso, nesta parte aí. O texto ele falou sobre níveis de leitura, estou acompanhando aqui no computador, tá? Ele fala sobre o níveis de leitura. Como é que eu devo me portar quando eu pego um texto? Lembrando que eu falei para vocês que tudo aquilo que a gente lê ou vê é um texto. Transmite mensagem é texto. Tá? Eu vejo um semáforo, eu interpreto as cores, é texto. Vejo uma placa de uma sinalização de alguma coisa, eu interpreto, é texto. Uma bula de remédio, um livro de receita, é texto. Tá? Então, esse texto, quando você pega, você faz uma leitura de um texto, de uma prova, ou de um livro, de um texto jornalístico, seja, ele tem esses níveis de leitura. Tá? E ela é dividida em 6 partes, que é a base decodificativa automática, a 2 compreensiva, analítica sintética, criativa, interpretativa e criativa, tá? Bem naquele desenho que tá aí no texto em PDF para vocês, que é a leitura competente, que é essa daqui, tá vendo? Lembra o que compete da nossa leitura. Então, o que é essa leitura decodificativa? Tá? É para observar a maneira simples de que o texto fala. Então, a decodificativa é quando eu pego um texto e vejo superficialmente o que ele está querendo dizer. Um exemplo, um livro de receita. Se você seguir os passos, entendeu as medidas, entendeu as proporções, entendeu o quanto de litros, de ml que você vai usar, ou litro também, depende da receita, você vai fazer. É simples, uma leitura superficial, decodificativa. Segundo nível, uma leitura compreensiva, que é você pegar palavras-chave e saber qual é a função delas no texto. Por exemplo, palavras-chave. Agora que a gente está passando, um texto mais científico falando sobre o coronavírus. É uma compreensiva, é um texto científico, é um texto que tem um objetivo biológico, não é? Se você pega termos assim, corrupção, o texto pega a palavra-chave, corrupção. Provavelmente é um texto que fala sobre política, um texto que fala sobre uma corrupção em empresa, não é verdade? Se você pega um texto que fala sobre ações pedagógicas, um texto que fala sobre educação, né? Sobre crianças, como você trabalhar, fazer uma pedagogia na escola. Então são palavras-chave onde você entende o que o texto está querendo dizer. O segundo nível, analítica sintética, que é o que o texto pede, o que o autor quer dizer, qual o objetivo. Então, nesse texto analítico, o texto está pedindo o quê? O que ele quer que você interprete? Ele está dizendo o quê? Então, você tem que fazer essa leitura. Você tem que entender, nesse texto, o que ele está querendo dizer, o que o autor quer dizer. Lembrando, basicamente, um livro de receita. Bolo de fubá. Para você fazer um bolo de fubá. Receita de bolo de chocolate. Receita de bolo de chocolate. Bolo de chocolate com laranja. Leitura de bolo de chocolate com laranja. Texto, ele é objetivo, ele é claro. Além da decodificativa, que você tem que saber a quantidade de receita, de produtos que você deve usar, ela também qual é o objetivo. É fazer um bolo de fubá, é fazer um bolo de chocolate. Bolo de chocolate com laranja, com morango, tá? Próximo nível, né, leitura crítica. A visão crítica sobre o texto, sobre seus valores, conhecimento da realidade. Ou seja,
agora é onde o texto está criticando, ele está fazendo algo simples agora que a gente está passando sobre o coronavírus. Politicamente temos duas visões, não é verdade? Vocês estão percebendo que o Brasil agora, principalmente agora no Brasil, nós estamos tendo duas visões, mais uma vez, tá? Tem gente que se estende para um lado, tem gente que se entende para outro lado e tem gente que entende um pouquinho dos dois, fica no meio, no centro ali, não é verdade? Então, tudo isso depende, porque eu acho, lembra como eu falei para vocês? O que eu acho, não tô certo 100%. Eu não sou o centro das razões. A pessoa que convive comigo tem uma outra visão, ela também está certa. Uma outra pessoa também está certa. Todo mundo tem um pouco de verdade. E isso é uma leitura crítica. Então, dependendo do texto que você lê, ele já é tendencioso para algo, para algum tipo de visão. Tá? Aquilo que você assiste também é tendenciosa para algum tipo de visão. Aquilo que você fala ou ouve de alguém também é tendencioso. Aquilo que você comenta com as pessoas também é tendenciosa, não é verdade? Então, a leitura crítica é isso. Você pega o texto e ele está querendo dizer o quê? O que está na entrelinha você está querendo dizer? Outro nível de leitura, sobe mais um pouquinho, leitura interpretativa. Você deve se relacionar pessoalmente com o texto. O que o texto fala contigo? Então isso já é uma leitura um pouquinho mais profunda. O texto que eu estou lendo, seja ele qual for, está dizendo algo? Está dizendo algo para mim? Vai mudar a minha vida? Eu preciso repensar em algo? Isso que é uma leitura interpretativa. É o que eu sempre falo, a bendita sabedoria. Em tudo na nossa vida, sabedoria. Tô vendo, tô assistindo, tô lendo algo, tô escrevendo algo, né? Eu tô aprendendo alguma coisa, eu preciso mudar alguma coisa, as minhas ações. Então essa leitura interpretativa já é algo mais pessoal, tá? É aquela bendita que eu sempre falo para vocês, bendita, e eu prego, bendita sabedoria. Tudo, nós aprendemos tudo a qualquer momento com qualquer pessoa. Nós sempre estamos em momento de evolução. E a evolução nada mais é do que eu sentar, parar e pensar um pouquinho, tá? Refletir. Outro nível, o último nível, leitura criativa. O que o texto é útil? Vale a pena observar o que? Muda no meu dia a dia. E se for ver, ele é bem parecido com a interpretativa. Por quê? Por que criativa? Porque interpretativa, eu tenho que ler o texto e interpretar o que eu preciso mudar, um exemplo, o que eu preciso mudar na minha vida. Já a criativa, eu entendi, fiz a leitura interpretativa, eu vou mudar, vou ter umas outras ações. Entenderam? Então, como eu falei para vocês, peguem agora esse boom que estamos tendo sobre o coronavírus. Temos 3 visões diferentes, lembrando, um não pode, o outro meio termo, né? Aí o que eu devo fazer? Eu tô certo, tô errado, eu preciso mudar alguma coisa, ou eu tô exagerando, ou não tô fazendo nada. Então, o que eu preciso mudar? Então, nessa parte de criativa, é a minha ação. Quais ações eu vou ter a partir do momento em que eu li algo, estou vendo algo? Que ação que eu devo ter? Interpretativa, preciso mudar. Eu penso, eu interpretei isso, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. A criativa já é a minha ação, tá? Aí quando eu posso produzir um texto, professor, mas que tem uma coisa a ver com o texto. Sim, porque se eu for escrever um texto sobre um determinado assunto, eu vou escrever aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Então eu peguei um texto, se lembra, sobre o coronavírus, os dados, mortes, enfim, economia, tá? Aí eu vou escrever meu texto. Aí eu vou ser tendencioso. Tá entendendo? Porque já é a minha visão, tá? Então, gente, leitura de texto não é somente você pegar e ler. Eu sei ler, acredito todo mundo, né? Saber, todos nós sabemos ler. Legal, grande, mas não é ler por ler. Juntar as palavras, juntar letras, juntar frases, não é. Tem todos esses níveis: decodificativa, compreensiva, analítica, criativa, interpretativa e criativa. Então isso eu vou fazer com o tempo, mas eu preciso ler.
para compreender, tá? Então vamos aproveitar esse momento que a gente tem para fazer esse exercício, tá bom, gente? De sentar, pegue tudo, aproveite agora esse texto, esse texto que está aparecendo bastante agora sobre coronavírus, além do texto no jornal, tá? Veja os dois lados, tá? Não fica também só de um lado. Começa agora assistir, ouvir e ler visões diferentes, não só de um lado tendencioso, tanto de um, tanto de outro ou no meio, tá? Começa a fazer esse exercício que vai ser importante, é muito importante agora, porque a gente está tendo bastante falação, um fala uma coisa, outro fala outra, tá? Então, escuta de um lado, escuta de outro, escuta aqui também. Aí você faz a sua interpretação e começa também a ter algumas ações criativas, tá bom, gente? Um grande beijo no coração e a gente vai se falando aí. Tchau, tchau!